Bem-vindos ao Aí Acontece, o podcast onde a inteligência artificial não é tão inteligente assim. Eu sou o seu anfitrião, Henrique Stuart, e comigo está o meu melhor amigo, o super especialista em inteligência artificial, Gabriel Casimiro. Nesse podcast vamos tentar entender um pouco sobre essa coisa chamada inteligência artificial, mas vamos ser honestos, provavelmente vamos acabar ficando mais confusos do que quando começamos. Mas tudo bem, pelo menos vamos ter alguns risos no caminho. Vamos conversar com especialistas, inventores de robôs e até mesmo alguns caras que simplesmente assistiram o filme Ex Machina e acham que sabem de tudo sobre inteligência artificial. Vamos mergulhar de cabeça nesse universo futurista e ver no que dá. Esperamos que vocês venham junto com... Eita, travei aqui. Esperamos que vocês venham junto nessa jornada louca conosco e vamos começar. Seja muito bem-vindo, Gabriel Casimiro. Isso ficou igual a introdução de desenho, velho. Mas ficou igualzinho. Muito bom. Bom, antes de começar, explica que isso foi a inteligência artificial que criou. Exato. Né? Hoje o tema do podcast vai ser inteligência artificial e para isso a gente utilizou um sistema aqui de inteligência artificial para escrever o roteiro. Eu tinha pedido para ela falar o seguinte: faça o início do roteiro de um podcast sobre inteligência artificial com o meu melhor amigo. Ela escreveu um roteiro, eu achei meio mais ou menos, eu falei, eu quero algumas frases de tiozão. Aí ela respondeu, desculpe, eu não entendi o que você quis dizer com isso. Poderia me fornecer mais contexto? Falei, seja mais engraçado no roteiro. Aí ela escreveu isso que a gente acabou de falar. Interessante, E aí, cara, o que é essa brincadeira aqui que a gente acabou de fazer? Explique em poucas palavras como que a inteligência artificial funciona para a criação de textos. Boa. O que vocês usaram aí é o ChatGPT. GPT-3 é o maior, ou um dos maiores, pode ter algum que lançou agora, mas modelo de linguagem natural, linguagem falada, que ele aprendeu com uma grande quantidade de textos da internet e consegue responder e conversar, dado até um contexto anterior, né? Você falou várias mensagens diferentes, ela conseguiu pegar o contexto dessas mensagens e gerar um texto a partir do que você pediu. Então esse é o ChatGPT. Ele agora, o GPT é o modelo, o ChatGPT foi a abertura desse modelo para as pessoas, qualquer pessoa poder mexer, poder brincar ali, igual o Henrique. E basicamente ele é feito pela Microsoft e OpenAI. Hoje ele é de graça, mas o GPT em si ele é pago e provavelmente eles vão cobrar por isso aí. Ah, então isso é de graça só para todo mundo começar a usar e depois vai ficar pago? Provavelmente, porque... Se não me engano, Elon Musk perguntou no Twitter quanto isso custava para rodar por dia, porque é muito caro. Você tem muitas pessoas no mundo inteiro pedindo para esse chat te dar uma resposta. Isso tem um custo computacional grande. O modelo é grande, ele gerar essas respostas é caro. É caro quando você tem uma escala muito grande, né? Então, 100 mil pessoas pedindo uma resposta dessa já tem um custo muito alto. Eu acho que ele tinha chutado lá em alguns milhões por dia que eles estavam gastando. Então, isso provavelmente não fica de graça por mês. Mas aí é um baita marketing que eles estão fazendo do negócio, né? Para depois o pessoal ir lá e comprar. E até já tem notícias que a Microsoft está pensando em colocar isso dentro do Bing. Então, você consegue usar como um motor de busca. Então, diferente do Google, né? O Google, você faz uma pesquisa, ele indexa as páginas e te devolve a partir de um SEO ali, o que pode ser mais interessante para o que você quer, para o seu perfil, por onde você está localizado. Esse, ele consegue conversar com você e criar textos, né? Então, você pode ter uma dúvida de programação, você vai lá e pergunta para ele construir o código e vai fazendo perguntas, vai pedindo modificações, ele vai construindo tudo para você. Ele vai virar teu brother, né? Vai virar teu brother. Seu melhor amigo. Será que o Bing vai voltar? Imagina. Bing ganhando do Google. Ia ser maravilhoso. Aqui, ó, antes da gente dar sequência, esse podcast hoje, pessoal, vai ser falando de um assunto do momento, tá? Estamos aí no dia... 9 de janeiro de 2023. E recentemente estourou aí esse tal de inteligência artificial. Muita gente falando sobre isso nas redes sociais. Eu mesmo já postei um vídeo agora no meu Instagram falando sobre. E a gente convidou o Casimiro, que já veio aqui também no nosso podcast, né, falar de programação. Inclusive um podcast com muitas visualizações aqui no nosso canal. Mas a gente precisa falar do nosso patrocinador oficial, que é a Minimal Club. Galera, você aí que tá precisando de uma camiseta básica, igual essa aqui que eu e o Stuart estamos usando, né? Sempre, né? Sempre. Teve algum episódio branca, que eu não estava com ela? Preta, azul, cinza... Bege, tudo. Ó, você que não gosta de perder tempo com camiseta, de ficar escolhendo qual roupa você vai sair de casa e tal, que é uma coisa um pouco mais rápida, Minimal Club foi feita pra você. Segura aí que eu não vou deixar esse negócio aqui, que ele tá caindo toda hora. Cupom de 20% de desconto
lá na descrição é Aurum20, o nosso cupom, né? Exato. E vamos dar um presente para o nosso convidado, como a gente sempre faz. Sua Minimal Club, agora você vai virar um viciado em camisetas básicas, igual eu e o Stuart. Exato. E ele tava ansioso para ganhar essa camiseta desde a última vez que ele veio aqui e agora está entregue. É um presente para poucos, né, cara? É um presente para poucos. Quantos que já conseguiram? 58, 57 pessoas. Só, ó, 57, eu acho. Tirando os episódios que veio 2 pessoas, né? Exato. Vamos botar uma média aí. Só 80 pessoas ganhou o mínimo da nossa mão. Você é uma delas. Privilegiado. Privilegiado demais. Parabéns. Parabéns, irmão. Segue o baile aí, Stuart. Vai, pergunta aí. Só pra gente contextualizar todo mundo, caso alguém não saiba, inclusive eu acho que eu não sei definir conceitualmente da melhor maneira possível, o que é inteligência artificial? Boa. Acho que antes eu vou me apresentar, né? Que acho que é Verdade, importante também pro podcast. Falta de educação da nossa, hein? Desculpa, Casimiro. Não, mas eu apresentei. Eu falei, vamos conversar com um especialista, inventor de robô e até mesmo alguns caras que simplesmente assistiram o filme Ex Machina. Esse sou eu. E acham que sabem de tudo sobre inteligência artificial. O que é Ex Machina? É um filme? Eu nunca vi. É aquele filme com o Will Smith, eu acho, que tem os robôs que rebelam. Sei. Top. Quase certeza que é esse. Mas agora, sem ser a descrição da inteligência artificial, essa eu acho que é o robô, se na descreva. verdade. Eu acho que essa é a tradução. Ah, verdade. Porque as traduções dos filmes têm nada a ver com... Igual Jogos Mortais é só. Deve ser hot. Tem nada a ver. Aí vai, conta. Boa. Então, prazer, Henrique. Prazer. É um prazer te conhecer. Os caras já se conhecem há 10 anos. 10 não, né? Ou mais. Muito mais. Talvez mais. O que você faz da vida, irmão? Boa. Então, eu sou cientista de dados. Eu trabalho hoje na maior consultoria de gestão do Brasil, que é a Falcone. Eu também faço parte de um grupo do Google que chama GDE, que é o Google Developer Experts. Então, o Google seleciona algumas pessoas do mundo, depois eu posso explicar um pouco mais, mas que são muito boas em alguma tecnologia deles, são influenciais no meio delas, que participam de eventos, dão palestras, escrevem artigos para a internet. E sou amigo do Henrique aí de bastante tempo. O olho dele até brilhou agora. Infelizmente. De emoção, hein? Que infelizmente? Ele quase chorou aqui, infelizmente. Respeito seu amigo. Tô brincando. A amizade é assim mesmo. Mas cara, uma coisa que eu queria te perguntar. Pô, tu deve estar ganhando dinheiro demais, né, mano? Porque esse mercado aí, falam que é o mercado que vai dominar no futuro, né? Tá. Você já viu quanto que custa o cachorro dele? O cachorro... O cachorro. Você vê a renda do cara daqui uns dias no Enem. Vai preencher lá o formulário do Enem e vai perguntar qual é o seu cachorro. Mas, cara, é um dos mercados aí que, pô, pode dar... Porque não encontra. Você não encontra cientista de dados igual você encontra, sei lá, podcasters. Oferta e demanda, né? O mercado tá muito aquecido. Ele tava vindo bem aquecido no ano passado, 2020. Então, tinha dinheiro muito fácil para startup. Startup tava contratando muita gente. Agora tá um pouquinho mais difícil de entrar. Mas se você trabalhar fora também, até em comparação, mesmo morando fora, o salário é muito bom. E se você morar no Brasil e trabalhar fora, isso é milionário, fácil. Fácil. Com um emprego de entrada júnior, você já ganha mais que um diretor aqui no Brasil. E esse é seu objetivo, ir pra fora? Não, por enquanto não. Mas eventualmente, talvez. Lá fora a inteligência, lá é mais evoluído que aqui, né? Até que não tanto. Eu acho que... As coisas são meio interligadas também, né? A galera de lá fala com a galera daqui, a galera daqui fala com a galera de lá, né? É uma comunidade muito boa e as coisas são muito abertas. Então, todo conteúdo gerado lá, você consegue ter acesso daqui. Então, acaba que você tem pouca barreira de entrada e de conhecimento. Então, isso facilita muito alguém daqui, do interior de uma cidade do Brasil, que quer aprender sobre inteligência artificial, ele consegue ter acesso ao melhor artigo que gerou o último modelo de linguagem. Então, ele consegue ler isso. Não sei se vai entender, mas pode ver um vídeo no YouTube que explica. Então, o acesso ele é muito democratizado nessa área. Globalizado, né? Vamos dizer assim. E o que é inteligência artificial, mano? Explica pra nós. Então, inteligência artificial é uma palavra que engloba várias outras tecnologias, por assim dizer. E dentro dela você tem a ciência de dados, o machine learning ali, que são os modelos que fazem previsões. Você tem, por exemplo, ali dentro também o deep learning, redes neurais, que é o que você constrói, por exemplo, o ChatGPT. Mas você também tem algumas outras palavras que acabam sendo englobadas ali em inteligência artificial. Então, sistemas IoT, até robôs às vezes são colocados dentro de um arcabouço ali. Mas inteligência artificial como um todo, ela quer dizer
uma coisa um pouco diferente da programação normal. Então, programação normal, você dá uma receita de bolo para um computador, basicamente você passa literalmente passo a passo exatamente o que você quer que ele faça. Então, você fala, meu site ele tem um botão aqui, que ele é azul, e quando clicar vai mandar para essa outra página, que vai ter um carrinho. Então, você programa tudo igual uma receita de bolo mesmo, o mais detalhado possível. Já a inteligência artificial, você dá muitos dados, então você pega grandes dados, você pega todos os textos da internet, por exemplo, dá para um algoritmo que foi desenvolvido ali e ele vai aprender e criar as regras ele mesmo. Ele vai criar a própria receita de bolo. Que doideira, irmão. E como que ele faz isso? Então, algoritmo. Você tem algoritmos que são muito baseados em estatística. Então, você quer fazer a previsão de qualquer coisa. Você quer prever sua receita do mês que vem, quando você vai ganhar dinheiro. Você quer prever um valor de uma ação. Você pode pegar um monte de dado de ação do valor, e aí você tem modelos simples que são basicamente uma equação, igual x mais ax mais b. Isso já é até às vezes considerado como inteligência artificial, porque a inteligência artificial é um arcabouço muito grande ali de algoritmos. Mas você tem algoritmos mais estatísticos, que você precisa de ter várias premissas ali validadas para poder usar, mas você também tem algoritmos que são redes neurais, que são redes que você vai dar muito dado, ele tem uma lógica de como ele aprende, ele usa gradientes, ele usa cálculo que você não prestou atenção na faculdade. Passei com 95 em cálculo 1, tá? E aí ele aprende esses padrões nos dados para fazer previsão. Tirando onda, tá ligado? Prestei atenção. E hoje é TikToker. Deu bom pra caralho. Isso que dá andar com o Penone normalmente. Eu levo pro bom caminho aí, ó. O vagão é o próximo, inclusive. O vagão é o próximo. E você também tem que virar TikToker e YouTuber em breve. Ele já tá virando já 2 episódios já no YouTube. Não, o episódio dele... O último ele fez a promessa que ia criar o canal. O episódio dele, que eu fui ver, era um dos que tava mais dando visualização pra gente. Sim. E eu lembro, há muito tempo atrás, quando eu entrei, eu acho que foi sua avó que comentou no episódio. Comentou, foi sua avó ou sua mãe? Foi sim, sua avó, minha avó. E ela deu aquele comentário de vó, mano, muito bom, tá ligado? Meu neto, que orgulho de você. Lindo, falei, que fofo. Foi ela que deu, ela plantou a sementinha lá pro seu podcast estourar e explodir. Então, irmão, deixa eu te perguntar... Mande esse podcast pro sua avó também. Deixa eu te perguntar um negócio. Porque, por exemplo, a gente vê inteligência artificial. A gente já viu o Web 3.0, vamos falar. Vamos resumir tudo em Web 3.0, que é a rede social. Substituiu o trabalho de muita gente. E muita inteligência aí já substituiu o trabalho de muita gente. Inclusive, isso é matéria em escola, né? A aula de geografia, a gente vê lá Revolução Industrial e tal, veio para a máquina substituir o homem. Cara, isso aqui... A máquina substituiu o trabalho braçal. Correto? Isso aqui substitui o trabalho mental. Então, a diferença do homem para o animal é o cérebro. Tipo assim, o nosso mecanismo de defesa é a nossa mente. Concorda? A criatividade. Criatividade. Porque tipo assim, você pega lá, qual que é o mecanismo de defesa do leão? A mordida dele, ele é forte. Rinoceronte é o chifre. A girafa, o pescoço. E o do ser humano? Eu peguei onde você quer chegar. É a mente. Continue. Tá ligado? Não, eu tô dando aquela filosofada. Sim, eu entendi onde você quer chegar. A pergunta já foi feita. Isso aí, cara, se pega mesmo e vira o que tá virando aí, fudeu. Só sendo o Bill Gates pra você ter de ganhar dinheiro. Ou você desenvolvendo esses negócios pra você ganhar dinheiro. Por isso que ele vai ser o mais rico da galera. TikTok daqui 10 anos não sai mais nada. A gente tá ferrado. Por isso que eu sou amigo dele. A gente é ferrado, a gente vai estar ferrado. Você não precisa ter a lancha, você precisa ser amigo do dono da lancha. O vagão vai ficar clicando no botão ali, velho. Tá louco? Vai botar um computador ali pra ficar teclando pra gente quando muda de câmera. Identificação de som. Isso é uma questão que é muito discutida. Tem até um dos principais escritores aí que já fez o Sapiens e o Yuval Harari. Homo Deus. Yuval Harari. Ele tem uma visão muito pessimista disso. Então ele acha que vai ter sim duas sociedades diferentes. Então pessoas que não sabem, não entendem, pessoas que entendem, e aí vai ter um monte de mecanismo econômico para poder bancar essas outras pessoas. Mas também tem gente que é mais pessimista e acha que não... É mais otimista, né? E acha que não vai tanto substituir, porque você tem muita complexidade, primeiro, para você implementar isso para funcionar. Então, existe uma complexidade muito grande para criar essas ferramentas e tomar decisões com essas ferramentas. Então, essas ferramentas elas não fazem acontecer, elas não estão entrando no mundo real. Ela te gera
aí esse texto, mas quem vai tomar ação com o texto é você. Quem toma uma decisão a partir desse texto é você. E isso é um dos grandes pontos da inteligência artificial e como você faz ela ser realmente útil. Não é um modelo que faz a previsão lá super perfeita de qual conteúdo eu tenho que dar pro meu cliente aqui. É como você usa essa previsão para poder realmente dar ali pro cliente. Só que a gente tem essa inteligência que está dando roteiro, por exemplo. Ela deu o roteiro do início do podcast aqui. E existem outras inteligências que vão ler esse roteiro, por exemplo, vão criar um vídeo e vão colocar a legenda, vão colocar a imagem em cima dessa narração. A partir do momento que você cria uma inteligência que junta isso tudo, você, por exemplo, já criou todo o processo de desenvolver um vídeo. Você cria uma inteligência que vai fazer, tipo, sei lá, qualquer outra atividade. Igual, sei lá, lá no Japão tem um robô que vai servir a comida para você na sua mesa. Isso seria também uma inteligência artificial. Ou não, porque aquilo ali é programado. Não, você fala ele precisa de ter uma inteligência. Precisa também, né? Pra não atropelar uma criancinha que tá passando, pra não bater nas outras mesas, não deixar o prato cair, tem muita coisa. Tem que agir igual o homem mesmo, tipo assim, o homem, o ser humano. Né? Mas eu não sei se você já viu, eles criaram um podcast do Joe Rogan com o Steve Jobs. Joe Rogan começou a fazer podcast, acho que depois que o Steve Jobs morreu. Sim. E eles conseguiram fazer um podcast com o Steve Jobs, com a maneira que ele fala, respostas que ele daria com o Joe Rogan. Isso tudo com inteligência artificial. Porque agora, e uma das tendências de 2022, né, foi uma das principais tendências no mundo de inteligência artificial, são modelos generativos. Modelos que geram arte, modelos que geram texto, modelos que geram música, fala. Então, hoje você consegue facilmente fazer um deepfake. Deepfake é um jeito que você está, primeiro, traduzindo imagem, que é a sua imagem, para a imagem de outra pessoa, e voz também, né? Então, hoje PLR isso já é assim, né? PLR. A Adobe desenvolveu um modelo de voz, né? Tipo, de eliminação de ruído. Só que ao invés de você... Inclusive o Vagão que me mandou isso. Ao invés de você gravar um áudio, sei lá, num cenário todo barulhento e você eliminar o ruído por trás e continuar com a sua voz, eles vão reconhecer a sua voz, vão recodificar isso tudo do zero e vão colocar a sua voz em cima, sem ruído nenhum no fundo, com a sua voz exata. Então, sei lá, acho isso uma loucura. Bizarro. E não é difícil de fazer. Então, se você entra na inteligência artificial, você começa a entender. Isso é um modelo que, basicamente, ele entendeu, ele faz um speech recognition, ele entende o que você falou, que é basicamente o que a Alexa faz, o que a Siri faz. E aí, ele entende o timbre da sua voz, como você fala, e coloca junto os dois. É muito de boa até de fazer. Não é tão complexo assim. Que doideira. E, cara, e depois disso, vai pra onde? Tem alguma coisa ainda pra ser feita, assim? Tem. Que é o que eles chamam de AGI, que é Artificial General Intelligence. Que aí, sim, é tentar imitar um humano. Aí fudeu. Fazer uma inteligência artificial generalizada, que consegue ter memória de curto prazo, de longo prazo, consegue simular emoção. Então, isso é um dos temas que estava bem discutido já no passado e provavelmente vai ser muito mais discutido agora. E como é que isso tudo é a base de código? Código e dados. Então, são as duas coisas. Você tem que pegar dado e algoritmos e juntar os dois. Então, dado basicamente é tudo que você está produzindo no seu TikTok pode ser usado, porque é aberto. Então, eles podem pegar seu vídeo, seu áudio, tudo que você já fez e pode treinar uma inteligência artificial para seu Penone 2. Isso se tiver um algoritmo bom o suficiente para conseguir atingir. Então, tudo que é aberto na internet é maravilhoso para esses grandes modelos, porque eles precisam de dados, precisam de muito dado. Precisa de literatura, precisa de vídeo, precisa de qualquer texto ou rede social. E aí, esses algoritmos que estão sendo desenvolvidos nas universidades e cada vez mais evoluídos vão e consomem isso para conseguir gerar todas essas saídas aí que são generativas, arte e texto. E quais são as maiores dificuldades para chegar nesse ponto? É realmente desenvolver o algoritmo financeiro e a quantidade de dados? Não, dados já tem demais, né? Já tem dados suficientes para fazer. Você tem dado em casa, pô? Eu demorei pra entender, agora eu entendi. Pois é. A idade do menino. Foi boa, sabia que você tá rindo. Essa foi boa. Podcast super profundo, filosófico aqui, o cara me solta uma dessa. Eu precisava mandar essa. Já tava aqui, já tava esperando o momento. Entendi. Até que eu mandei, eu já ri na hora. Mas, tipo, já tem dado o suficiente no mundo pra fazer um negócio desse, né? Tá, deixa eu responder primeiro da barreira.
Hoje, barreira tem um pouco ainda das técnicas. Então, hoje o chefe de AI do Facebook, ele fez um artigo propondo como que seria essa inteligência artificial geral, mas ainda não foi desenvolvido, então falta um pouco de algoritmo e de avanço na ciência em si. E é caro, é muito caro, e aí em termos de caro, computacionalmente. Computacionalmente você precisa de um computador ali para rodar e fazer com que o algoritmo processe esse tanto de dados. E aí isso fica muito caro. Para treinar o GPT foram dezenas de milhões de dólares, e a cada dia que roda é muito caro também, mas e tem um limite de capacidade de processamento hoje no mundo, né? Você tem só um tanto de computadores no mundo com a tecnologia de hoje, e aí se entrar em computação quântica pode ser que seja uma barreira quebrada muito rápida, mas se você conseguisse pegar todos os computadores do mundo, ainda não tem um poder computacional insano. E esse negócio é de graça, tipo o ChatGPT. De graça, né? De graça, tá contribuindo com os dados, né? Mas, tipo, qual que é o retorno imediato que a empresa tem ao gastar milhões de dólares com isso e deixar isso aberto para todo mundo? Eu acho que o Pennoni teve um bom insight aqui, que a gente estava conversando antes, que é de marketing. Mostrar que existe, a pessoa ter o primeiro contato ali, tipo um bônus, assim. Tipo quando você compra um jogo versão demo, você joga o jogo 15 minutos e depois não pode jogar mais. Demo do FIFA. Tem só 8 times e no máximo 5 minutos de jogo. Até você ficar dependente daquilo e... Aí você já conhece, você teve a experiência. Então, assim, é um investimento igual você investe em anúncio pra divulgar suas paradas, tá ligado? Eles fizeram a mesma coisa com o que eles chamavam de Copilot. Copilot, ele era um copiloto que te ajudava a programar. Ele usava esse mesmo GPT por trás. E aí você começava a escrever um código, você fazia o comentário: eu quero que esse código faça uma API XPTO aqui. Ele vai lá e dava o código para você. Então, isso já é uma coisa que a Microsoft fez. Eles deixaram aberto por um tempo como teste. E aí, agora eles cobram. Então, provavelmente o ChatGPT é a mesma ideia desse Copilot, só que para pessoas. Entendi. Pessoa física, pessoa normal que quer usar um buscador. E aí, talvez juntando com a Bing, eles conseguem ter essa cara, né, de buscador, de competidor da Google. Mano, acho isso muito doideira. Tipo, vai chegar um momento que isso vai ficar perigoso, né? Ou não? A partir do momento que essa inteligência vai ficando cada vez mais inteligente? Não, acho que isso é porque mexe com o ego do ser humano. Perigoso não vai ficar, não. O ser humano em si é perigoso. Sim. E aí, o Elon Musk, ele é muito pessimista com isso. Então, por exemplo, vocês já viram o Spot, aquele robô cachorro? Já. Ele é um avanço absurdo em robótica, porque ele faz com que o robô consiga andar por terrenos super complexos, ele tem uma visualização muito boa do ambiente. Você chuta ele volta. Você chuta ele volta, ele não cai. Os caras chutando ele, dá mó pena do cachorro, velho. Você pode chutar o cachorro sem ser cancelado. Não, você chuta o robô ele já tem um jeitinho meio de, tipo, você já fica com um pouco de pena dele, tá ligado? Aí o cara chuta, ele cai de um jeito muito tosco, mano. Mas aí o perigo... não sei se você já viu um vídeo, mas tem um canal no YouTube que o cara, ele põe um fuzil atrás desse cachorro e faz ele atirar num alvo. Então, a partir do momento que você consegue ter essa inteligência, você consegue militarizar essa inteligência. Então, isso é um grande risco que a gente corre, porque aí você coloca uma inteligência artificial num drone e manda lá para fazer o que quiser. Não o que quiser, porque é programado, mas como não é a programação tradicional, que é receita de bolo, mistura a farinha com leite, põe na batedeira, ele pode, eventualmente, fazer alguma coisa que você não quer que ele faça. Justamente, porque a ideia da inteligência artificial não é só uma programação que você vai fazer, que o robô vai fazer exatamente aquilo que você está mandando. Porque ele tem como desenvolver e ficar cada vez mais inteligente, que é a ideia até mesmo desse chat que a gente viu e de outras inteligências que você vai desenvolvendo o modelo com base dos dados que você vai tendo e no erro que ele vai tendo ao longo do tempo, ele vai aprimorando, vai desenvolvendo cada vez mais, vai evoluindo, até chegar no momento que ele tá ficando cada vez mais inteligente e, sei lá, ele pode criar uma vida própria, por exemplo? Sei lá, daqui a 200 anos, 300 anos, 1000 anos. Eu acho que eventualmente sim. A gente tá num caminho que você consegue gerar código hoje. Então você já consegue... Um robô consegue se programar, quase. Então, dado requisitos. E com tanto... A velocidade que tá avançando é bizarra. Então, assim, os avanços que a gente teve nos últimos 10 anos, de 2012 para cá,
são muito maiores do que a gente teve antes. Então, assim, e principalmente agora, nos últimos poucos anos, eles são muito maiores do que a gente teve no início dos anos 2000. Então, assim... No mesmo espaço de tempo. No mesmo espaço de tempo. Tá ficando muito exponencial. Sim. E isso é bom, porque democratizou muito o uso no mundo, mas também é ruim, porque pode ser que a gente chegue num E aí, eu perdi o raciocínio aqui porque tem uma teoria muito doida. Eu não lembro o nome da teoria. Mas ele fala que é inevitável que a gente consiga construir uma inteligência artificial que depois vai se rebelar contra o mundo. E ela só não vai se rebelar contra quem ajudou a construir a inteligência artificial. E ele vai matar todo mundo que foi contra. Então, não adianta você ser contra. Tem um plano, então. Esperto. Eu vou lembrar dessa teoria porque ela é muito doida. E aí vocês põem na descrição, mas ela... Fechou. Mas aí é tipo... É uma releitura da Bíblia isso aí, né? Tipo... Jesus vai voltar, vai mandar todo mundo que não foi bonzinho pro inferno e vai levar com ele pra vida eterna pro céu. Mas é a mesma coisa. Sim. Isso aí acho que é caô, viu? Mano, mas eu acho muito doido, porque, tipo... Eu, às vezes, entro numa aspira de ficar me questionando algumas coisas básicas, assim. Igual, a gente usa o celular o tempo inteiro, mas eu tenho certeza que 99,99% das pessoas não sabem o que é internet no geral, assim. Tipo, como que você consegue... O quão bizarro é você, tipo, conseguir falar com uma pessoa que tá a milhares de quilômetros de você em um estalar de dedos. Uhum. Isso me faz... E isso há 50 anos atrás era algo impossível. Era impossível você fazer isso. Então, tipo, quando vem as pessoas falando essas viagens de que, daqui um dia vai ter robô que vai transar com outro robô, vai nascer um robozinho, vai ter uns negócios assim, eu não duvido, mano. Porque se chegar assim, há 100 anos atrás, na época dos nossos bisavós, falassem, pô, a gente vai ter um negócio que você liga assim, você fala e você vê a pessoa que tá lá no Japão. Pô, eles iam falar, cala a boca, velho. Isso aí é coisa de filme. Nem devia ter filme na época dos nossos bisavós, sei lá. Ou tinha. Aí já me pegou. Mas aqui, eu não tava vivo lá. Eu vejo essas coisas igual esse aplicativo aqui, que eu usei hoje lá no vídeo, de você pedir um negócio, ele entrega. Isso aí, cara, pra mim já é o início e um sinal de que todo mundo tem que começar a estudar essa parada. Todo mundo tem que começar a estudar. Eu, que tô no digital, fiquei com medo. Falei, mano, daqui a pouco isso aqui vai estar substituindo capacidade criativa de gente aí que vende curso de criatividade. De profissões que o objetivo da profissão justamente é dar ideias, é brainstorming e tal. Então, esses negócios vão substituir, entendeu? Então eu fico nessa preocupação. E eu já te fiz essa pergunta no último podcast, mas eu faço de novo. Como começar a estudar, mas dar um caminho fácil? Porque é difícil. Mas é difícil porque é assustador, são códigos. Mas dá um caminho fácil para uma pessoa que às vezes não tem condição de entrar numa facul e tal, mas quer começar a estudar por conta própria. Boa. Tá, então deixa eu só destrinchar o que é inteligência artificial, para o que é a profissão que aprende, que é a ciência de dados em si, e quais são os conhecimentos que você precisa ter para ciência de dados. Beleza. Ciência de dados você vai ter programação, que é a programação tradicional, e você vai ter também uma parte de modelagem, que é a parte que você tem que aprender sobre os modelos, como os algoritmos funcionam, como aplicar. Você tem a parte de negócio, que é como é que você pega a programação e os modelos e coloca para fazer alguma coisa no mundo real mesmo, né? De entender o que é uma empresa e como a empresa funciona para conseguir fazer uma inteligência artificial para uma empresa. Como você vai melhorar o resultado, né? Exato. Gerar mais lucro no final do dia, por exemplo. Exato. Para programação, o YouTube é o melhor lugar, assim, disparado. Você tem conteúdos de Harvard. Você tem as aulas de Harvard de introdução à programação, chama CS50, que é a introdução à programação para os mesmos alunos de Harvard, você pode ver de graça no YouTube. Isso é em inglês, se você quiser canal em português, tem a rodo também. Põe uma legenda também que você consegue um conteúdo melhor. Não, aprende inglês, velho. Aprende inglês. Pô, a gente tá falando de aprender programação aqui, você não vai querer aprender inglês, velho. Tem que saber, ué. O inglês ele é um diferencial. Programar sem inglês. Não é impossível, mas se você quer ir muito longe, se você quer inventar coisas novas, se você quer consumir os melhores conteúdos, os melhores artigos, entender o inglês vai ser muito melhor para você. Mesmo que você consiga usar um tradutor, o tradutor está super evoluído. Você conseguiu o inglês, você consegue conversar com a pessoa de fora, você consegue
entender e interpretar os artigos científicos de fora e consumir os conteúdos de fora. É muito mais conteúdo, né? Sim. É só você fazer uma busca no Google e pergunta qualquer coisa, sei lá. Digita no Google uma palavra em português, traduz ela, caso você não saiba traduzir no Google Tradutor, e coloque ela em inglês no Google. O número de buscas vai ser 20 vezes maior. Mas voltando, então a gente tem programação. Você consegue aprender no Google, aprende programação, aprende Python. Python hoje é a linguagem mais usada na ciência de dados e também até para várias outras coisas. Se você quiser fazer um aplicativo web, você consegue. Também você vai ter que aprender a modelagem. O YouTube também é muito bom, você consegue muita coisa de graça. Se quiser um curso mais estruturado que tem um pouquinho mais de qualidade, você pode ir para Udemy, que é muito barato. Ou se você quiser uma coisa com muita qualidade, você vai para Coursera. Pode ir por caminho também normal, se você quiser fazer uma faculdade, mais tradicional, quer dizer. Você pode fazer uma faculdade, tem agora faculdades de ciência de dados, então, que já vai estruturar todo esse conhecimento e mastigar para você. Mas também não precisa. Você consegue aprender sozinho muito facilmente pelo YouTube e esses outros sites de curso, tipo Coursera, Udemy e Udacity. E aí o mais importante você está estudando. Só que só ler, só ver o vídeo, você não vai aprender. Você tá só vendo ali, tá entrando e saindo da sua cabeça. Não adianta se você não pôr a mão na massa. Então, o mais importante para você aprender é você achar um projeto que você tá afim de fazer. E aí tem um site que chama Kaggle, Kaggle, que ele tem bases de dados abertas, que você pode brincar. E também tem competições. E aí lá, por exemplo, tem uma competição, uma base de dados, que são os jogadores do FIFA. Então, você tem todos os jogadores do FIFA, quais são os atributos dele, então quanto ele tem de passe, quanto ele tem de chute. E aí você pode tentar criar um modelo para prever qual vai ser o atributo ou o overall ali de um jogador novo. Ou então, e muita gente usa isso até para Ultimate Team, né? Você tem as cartas sendo negociadas no mercado aberto, online. Você consegue usar isso para prever o preço dessas cartas e tentar ganhar dinheiro do virtual do jogo em cima disso. Então, se você achar uma coisa que você ama ali. Então, você ama futebol americano, quer tentar prever o resultado de um jogo. Você ama futebol, você ama, sei lá, você ama estatística, você ama qualquer coisa, você pode pegar e tentar achar uma base de dados e aplicar o que você está aprendendo. Isso é o mais importante de todos, tanto para você aprender quanto para você conseguir um emprego, tá? Então, começar por esses dois é muito bom. E o negócio, você pode ir aprendendo conforme você for entrando em alguma empresa. Então, você vai trabalhar, vai fazer um estágio, aprende ali sobre como aquela empresa funciona. Aprende principal ali de finanças, é legal para você entender como que finanças ajuda numa empresa. Acho que isso para tudo na vida também, né? Sim. Entender o básico de negócios, finanças, empreendedorismo, para tudo que você vai fazer na vida, isso com certeza vai trazer resultado. É mais intangível o negócio, então ele não é você jogar no Google curso de Python do zero ao modelo de inteligência artificial, mas você consegue. Faz um cursinho de finanças, faz um cursinho de gestão, entende como uma empresa funciona, já é um bom caminho, depois o resto você vai adquirindo com experiência. E como que a ciência, como é que você usa a ciência de dados na sua vida mesmo, assim, fora do seu trabalho? Porque, depois que você vira um analista de dados, você começa... Dados está presente. Tipo assim, a gente tem... Eu não tenho como não pensar na piada, mano. Mas enfim, a gente tem dado o tempo inteiro na nossa vida. Não vai dar. E lá ele! A gente tem muitos dados, assim, na nossa vida. A gente lida com dados o tempo todo. E... como que você usa isso no seu dia a dia, fora o trabalho, fora a profissão? Tem algum hobby que envolve? Cara, hobby você pode achar. Então, você pode gerar música com inteligência artificial, você pode brincar disso. Não, mas no dia a dia mesmo, assim, tipo, tu é o cara chato dos dados, é o cara que, tipo, a galera vai tomar uma decisão ali, tu fala, galera, vamos pensar junto aqui, deixa eu jogar no programa aqui, que aí a gente chega na melhor conclusão do qual vai ser a viagem que a gente vai fazer. Então, esse ponto é uma boa, porque a minha namorada também trabalha com dados e ela, para fazer uma viagem, ela faz um planejamento e ela analisa muito bem, faz um roteiro de tudo que a gente vai fazer. E tudo em base em dados. Ela vai, pesquisa o restaurante, vê os reviews e aí coloca numa planilha. E aí, tipo, a gente toma muitas decisões baseadas em dados para as viagens e acaba sendo muito bom. A gente faz viagens muito boas. Assim, a viagem perfeita em cima do que vocês... Pega o microfone aí, Ale. Teve um muito legal que a gente ia viajar para os Estados Unidos. A gente viajou para os Estados Unidos ano passado, no finalzinho, e a gente tinha que decidir a data. E aí...
a época que a gente foi outubro, tem muito furacão na Flórida. E aí a gente foi pra Disney. Aí minha namorada falou, tá, deixa eu ver quantos foram os últimos todos furacões pra eu tentar achar mais ou menos a data que vai ter. E aí a gente ia na data que teve um dos piores furacões do ano passado lá. E ela falou, não, vamos depois. E aí justamente teve o furacão na data que ela viu, que era o que seguiu nos outros anos passados. E a gente foi na época que não teve nada. Então cara, foi assim, sensacional. Os caras escaparam da morte, velho. Por causa de análise de dados. Não. Doideira. Não, mas isso é foda, porque... Não apenas te dá dinheiro, como te deixa vivo. Te deixa vivo. Saúde. Saúde é bom e eu gosto. Mano, e depois que a pessoa aprendeu isso tudo e... Enfim, essa parte de programação, de negócios, tudo que você falou. E ela quer começar a trabalhar com isso. Como que, sei lá, a pessoa tá com 18 anos, às vezes até menos. Como que ela consegue esse primeiro emprego dela? Ou alguém quer fazer uma transição de carreira também? Qual que é o passo a passo que ela pode seguir? 16 ali, ó. 16 anos ali, ó. Às vezes a gente tá dando os insights nele e vai começar. Aí vai ser o próximo. Guilherme veio lá da Bahia pra acompanhar a gravação. Da Bahia, aí, ó. Depois, quem desacreditou de nós, tá vendo? Tem gente da Bahia pra ver a gente. E a gente tá em BH. Exatamente. Você veio numa época ruim, viu? Só tá chovendo aqui. Devia ter levantado os dados aí pra ver. Pra ver qual era. Uma época boa comprada que lá só tem sol, né? É verdade. É novidade pra ele, né? É um analista de dados escondido, nós não avisa. Qual foi a pergunta? Como que consegue o primeiro emprego ou faz uma transição de carreira pra essa área? Boa. Legal. Hoje, o mercado está um pouco mais competitivo para entrada. Então, você tem muita gente, porque é fácil o acesso, né, esses conteúdos. Então, você tem muita gente estudando. Então, só estudar e falar, olha aqui o tanto de curso que eu fiz, olha minhas certificações, não adianta porra nenhuma. O que você tem que fazer? Você precisa, primeiro, achar o que você quer trabalhar, dar uma pesquisada nas empresas, mas vira o que eu chamo de metralhadora de currículo. Você tem que pegar e mandar seu currículo para muitos lugares. E o que é seu currículo, se você nunca trabalhou? São seus projetos que você executou e que você mostrou que sabe aplicar aquele algoritmo ou aquele tipo de consegue resolver aquele problema. E um jeito muito bom disso é o Kaggle, que você tem competições. Mas mais que isso, porque também é muito fácil você copiar o código de alguém, colar e falar que foi você que fez. Então isso não adianta nada. Então o mais importante é você explicar o que você fez. Só que aí, para você explicar, você precisa ter uma entrevista. Para você conseguir uma entrevista, você precisa ser chamado. Para você ser chamado, você consegue fazer um portfólio de projetos. Você mostra todos os projetos que você já fez e escrever sobre ele ou fazer um vídeo no YouTube sobre ele ajuda muito, porque você está explicando aquilo que você fez. Então, você mostra que realmente você entende por que aquele código está escrito daquele jeito, como você está resolvendo o problema e como você conseguiria aplicar isso no dia a dia. Então, faz um artigo. Eu gosto muito de artigo também. Você escreve no Medium de graça, explica seu projeto passo a passo ali e manda esse portfólio de projetos. A gente contrata muito assim lá na Falcone. Então, assim, a pessoa manda um portfólio de projetos, você bate um olho, vê a explicação, vê como a pessoa fez, fala, legal, vou chamar essa pessoa para conversar. Porque hoje, para você ser chamado ali numa triagem de currículos, é muito difícil. Se você só mandar seu currículo, se você não fizer nada a mais, se você não for lá e mandar uma mensagem para o recrutador, mandar uma mensagem para alguém da empresa, você não vai conseguir. Porque a competição é muito grande. Então, tem estagiário entrando com mestrado, tem, assim, pessoas entrando com muito conhecimento em níveis de júnior. Então, tá cada vez mais difícil ser um júnior. Então, você tem que fazer diferente das pessoas. Então, essa é a principal dica. Mas você também pode fazer freelancer. Então, você tem muito site de freelancer nos Estados Unidos, aqui, que você pode fazer, só que você também vai ter que se provar e provar o seu valor. Você pode começar cobrando muito baratinho, fazer alguns projetos. Isso é legal, que te dá uma experiência real de projetos, que é uma coisa que muitas vezes é pedida também. Então, você também tem essa outra opção. Como é que é o processo seletivo dessa área, assim? Você falou que você manda o currículo e tal, você vai ser chamado para uma entrevista. Você precisa fazer um projeto na prática para a pessoa ver se você realmente tem aquele conhecimento. Quais são as fases de um processo? Boa. Então, tem algumas fases que mudam, podem não ter uma ou outra, pode ser um pouquinho diferente de empresa para empresa, pode ser um pouquinho mais difícil. Por exemplo, você vai fazer na Google, é muito mais difícil do que você fazer numa empresa menor. Mas, geralmente, você segue o processo de triagem de currículo. Então, você abre uma vaga no LinkedIn, você abre uma vaga num site e vai mandar um monte de currículo ali dentro. Você tem que selecionar algumas pessoas para passar para as próximas etapas. Aí, nessas outras etapas, você tem desafios técnicos. Então, isso muitas vezes acontece no início, porque você ainda consegue triar um pouco mais de gente. Aí, desafio técnico pode ser questionários. Você tem sites online com questionáriozinhos que você vai respondendo. Tem teste de lógica, tem teste de personalidade. Esses são muito automatizados, mas também tem cases. Então, empresas vão lá e pegam os dados delas e falam, resolve esse problema aqui e me explica. Só que isso é mais custoso, então isso é mais para o final do processo, né?
Você tem, então, cases também. E você tem entrevistas. Então, sempre você vai ter uma entrevista ali no final ou até no início com o RH, com o seu gestor, que você vai ter que explicar, contar a sua história de vida, contar o que você já fez, contar dos seus projetos. Por isso que o portfólio é muito importante. E uma entrevista ali de fit cultural, que basicamente é ver se você sabe trabalhar em equipe, se você é comunicativo, coisas assim. E, geralmente são essas Nessa aí eu etapas. Passaria, né? Comunicativo e se trabalhar em equipe. Nas Ou outras... não. Nas outras, não. Mas eu sei trabalhar em equipe? Talvez. Sei, Vagão. Talvez. Valeu. Então passaria. Nós somos uma equipe. Nós somos, lógico, o Auron é equipe. Viva o Auron. Mas, e depois, assim, pra evoluir na carreira, né? Sair de júnior pra pleno, sênior. Quais são as diferenças de atividade que uma pessoa quer? Tipo assim, a pessoa entrou numa empresa, está trabalhando com isso, mas ela quer aumentar a renda dela, por exemplo. Boa. Como que ela consegue seguir esse passo a passo? O que ela precisa desenvolver o que ela precisa apresentar para a empresa que ela sabe fazer que um júnior não sabe fazer? Você tem que ser muito hungry por conteúdo novo. Então, você precisa de ter uma vontade de aprender absurda. Você precisa de correr muito atrás e estar sempre aprendendo. O problema dessa área é esse. O problema e também o benefício é que as coisas estão mudando muito rápido e evoluindo muito rápido. Quanto mais rápido você conseguir evoluir e quanto mais coisas você conseguir aprender diferentes para resolver o mesmo problema e inovar ali, mais você vai crescer. Então, proatividade e essa vontade de aprender, se você tem as duas e consegue achar os conteúdos certos, consegue correr atrás e aprender as coisas certas e consegue implementar isso, né? Consegue mostrar isso, sugerir e tal, você vai crescer muito rápido na carreira. Então, aprendizado constante para mim é o principal. E tem outra coisa que eu gosto muito de falar, que é até para como você entrar na área, que o Penoni perguntou, né? Eu não comentei, mas essa dica eu gosto muito, que é você estar imerso dentro do mundo de inteligência artificial. O que é isso? Você consumir conteúdo de todos os lugares possíveis. Então, você vai ver podcast, você vai ler um livro, você vai ver no Twitter, você vai ler notícia, você vai ver filme, você vai ver o Ex Machina, Eu, Robô, você vai ver tudo isso. Quanto mais você estiver imerso, mais formas você vai ter de aprender e de você entender o que você pode aprender. Então, muitas vezes você não sabe o que você vai aprender. Você não sabe qual o tamanho desse mundo. Quando você está imerso nesse mundo, você consegue mais facilmente achar essas coisas e achar o que aprender. Você conhece o vocabulário, né? Exato. E quando você conhece o vocabulário, você consegue ir atrás daquilo que você precisa. Top. Isso vale pra tudo, eu acho, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem de alguma coisa. E se você não sabe que você não sabe, você tem um grande problema. Sim. Você não sabe nem por onde começar, né? Mas a partir do momento que você sabe que aquilo existe, já te abre portas de pelo menos você começar a pesquisar. Sei lá, um dos benefícios da faculdade, por exemplo, é justamente isso. Você vai ter lá um tanto de matéria que às vezes você não vai usar para nada na vida, mas você chega lá na empresa, você lembra, nossa, lembrei daquela matéria lá de gestão de estoque que eu tive na faculdade, não aprendi nada. Mas eu sei que existe isso, então eu posso pesquisar no Google e aprender ali e resolver um problema na hora. Então você precisa pelo menos ter uma visão geral de tudo que existe para você conseguir aprofundar e resolver algum problema. E esse ponto que você trouxe, ele é muito importante porque, assim, uma faculdade, ela vai te ensinar cálculo. Você não sabe para que você vai aplicar cálculo. Quando você aprende ali a ciência de dados, você começa a aprofundar muito na ciência de dados, você entende o porquê que o cálculo foi importante lá atrás. Só que muitas vezes, se você não for por um caminho tão profundo assim, então, por exemplo, se você for pela internet, às vezes você não vai chegar na profundidade necessária para entender todas essas partes, todos esses conceitos fundamentais. É o que um grande mentor meu sempre falou. Para você ser timeless, para você, tipo assim, ser muito bom para sempre em ciência de dados, você tem que aprender o que são conceitos fundamentais. Então, o que é conceito fundamental? Algoritmos, é a parte toda de computação, o que é banco de dados, essas coisas, elas vão te fazer ser bom no que você faz, só que não imediatamente. Então, é o que você aprende muitas vezes na faculdade e acha que não tem valor, porque não é o que te dá o valor imediato. Quando você aprende na internet, você tem um valor imediato. E você consegue aprender essas coisas na internet também. Só que muitas vezes você não vai correr atrás, porque você não vê o valor no curto prazo. Só que essas coisas para o longo prazo, então para a carreira também, é o que vai te ajudar a se diferenciar e ao também você conseguir inovar, você conseguir se manter daqui 20 anos, se você entender muito bem os conceitos básicos de estatística, fundamentais de estatística e de programação, como um computador funciona, como uma linguagem de programação funciona, o que tem por baixo dos panos ali de um algoritmo de machine learning, que hoje é muito fácil você implementar um algoritmo. Você mesmo, eu acho, até, Henrique,
que consegue. Você abre o tutorialzinho, você copia o código e cola com uma base de dados sua. Eu acho que você conseguiria fazer um modelo funcionar. Então, assim, você entendeu por trás daquilo, vai te gerar muito mais benefício lá na frente. Vai te ajudar a crescer e vai te ajudar a continuar relevante e bom na área no futuro. Então, quais são as áreas que você falou que é interessante saber? Cálculo, estatística... Conceitos fundamentais no geral. Então, você tem a parte de computação, como o computador funciona, então o que é uma máquina Linux, como o servidor funciona... algoritmos. Algoritmos é uma matéria muito chata para quem faz ciência da computação. Muita gente odeia, porque é chato. Você aprende muitas vezes na faculdade de um jeito que não é muito lúdico, não é muito... Aplicado, exatamente. Você não usa na realidade, mas você aprende a calcular a complexidade de um algoritmo. Isso, na hora, não é tão útil. Muitas vezes você aprende uma linguagem que é C, uma linguagem chata, uma linguagem que é muito fundamental, que não é tão fácil, mas que no futuro ela é importante, porque tudo é construído em cima dela. É tipo você aprender latim que vai te ajudar a estudar qualquer outro idioma depois. Tipo isso. Mas menos complexo. Mais ou menos. Mais útil. Tipo isso, mas não. Só que não, Tipo isso, só que não. Mano, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente fala muito sobre, eu principalmente, né? Falo muito sobre o algoritmo das redes sociais. Você citou o algoritmo, eu quero muito te perguntar sobre isso. O algoritmo do TikTok, ele é uma coisa só, ele é uma união de algoritmos? Muitas vezes uma união. Então, não, com certeza é uma união por vários motivos. Primeiro, o TikTok tem que entender o que é seu conteúdo. Você até pode colocar algumas tags, você até pode indexar um pouquinho ali para ele, você até pode contar um pouquinho o que é seu conteúdo para ele, mas ele vai precisar de entender o que você está falando ali. Então, tem um modelo de voz, de entendimento do que você está falando para transformar isso em texto. Tem um algoritmo para entender o que esse texto quer dizer. E aí você tem um algoritmo que é chamado de recomendação, que aí você precisa de entender quais são as preferências do Stuart hoje, o que ele gosta de ver e o que eu quero recomendar para ele. Então, você tem um algoritmo de recomendação que é: esse é o Stuart e ele gosta dessas coisas. E eu preciso de conectar ele com conteúdos. E aí eu preciso de entender o que esses conteúdos são. Então, a inteligência artificial vai fazer tudo isso para você. Vai entender o que é seu conteúdo, vai entender o que o Henrique quer e vai juntar os dois. Vai recomendar o seu conteúdo para ele. Então, são pelo menos 3 algoritmos aí. Não, muito mais. Porque isso é simplificando. Três tipos de algoritmos aí grandes, que é entender o conteúdo e conectar. 2, né? E conectar com o que você gosta. E eles falaram, eu tava lendo um livro do TikTok, que eles falam o seguinte: cara, a gente não consegue nem explicar o nosso próprio algoritmo. Porque ele é justamente uma união de vários. Então chega uma hora que, tipo assim, você não consegue mais ter 100% de certeza uma fórmula que vai garantir o alcance que você sempre sonhou em ter. E eu acho muito louco, porque eu tive esse insight uma vez, antes de eu ler esse livro, porque eu tinha percebido o seguinte: vamos supor, apareceu um vídeo do Bolsonaro no meu For You. Eu vi esse vídeo. E esse vídeo do Bolsonaro tá no perfil do Stuart. Passa 8 horas, eu entro no meu perfil, tem outros 3 vídeos do Bolsonaro, só que não necessariamente no perfil do Stuart. Um no perfil do Stuart e 2 no perfil do Wagner. Aí eu falei, cara, tipo assim, eu assisti esse vídeo no perfil do Stuart. Aí eu comecei a entender, falei, às vezes tem alguma coisa ali por trás que reconhece voz, face, né, visual, tal. E aí eu fui atrás dessa informação e percebi que, tipo, tem reconhecimento pra tudo, cara. Sim. Porque eles querem ver com o que você está gastando o seu tempo para justamente recomendar aquilo que você quer assistir, aquilo que você gosta de assistir. Exato. E esse é até um dos problemas do algoritmo, porque é o que causa polarização, e acho que é um dos motivos da polarização que a gente vive hoje, sendo profundo em política aqui, mas hoje você viu um vídeo do Bolsonaro, isso acontece muito com a sua mãe, sua avó, você acaba recebendo muita coisa parecida com aquilo que você viu. Porque o algoritmo viu e falou: ah, você gosta do Bolsonaro, você gosta desse tipo de visão, você gosta dessa visão do Lula, você gosta dessa visão do Bolsonaro. E você recomenda mais conteúdos daquilo para aquela pessoa. Você não acaba recomendando conteúdos contrários ao que aquela pessoa gosta. O TikTok do meu pai é só isso. Isso vai causando polarização. Porque você só vê vídeo daquilo, você só vê aquele ponto de vista, você não tem um ponto de vista contrário e nem tem vontade de ver. Então você não vai deliberadamente lá e o algoritmo não vai te recomendar. Então isso é um dos problemas hoje que causam a em tudo. E isso não só pra política, né? Tipo, a gente vê isso com tudo. O meu For You ali às vezes a gente chega pra uma pessoa e fala: pô, você conhece o perfil do fulano? Não, nunca nem vi. Não, como assim que você não viu, ué? Só aparece no meu celular o dia inteiro. Então aparece no seu celular.
A pessoa pode ter 6 milhões de seguidores, mas são exatas aquelas 6 milhões que conhecem ela. Sim. Ela é conhecida por apenas 6 milhões. E 6 milhões não é 1% do Brasil, nem isso. E um outro exemplo doido é o... Dobro, 2% do Brasil. Que 6 milhões. 6 milhões são 3%. 3%, né? São 200 e quase 300 milhões de pessoas no Brasil, né? 200 e pouco, 220 por aí. 220? Ah, então errei. Mas um outro exemplo é o ChatGPT, por exemplo. Eu tenho muito conteúdo de inteligência artificial e é muito recomendado conteúdo disso porque eu consumo muito isso. Então, eu conheci o ChatGPT tem um tempinho já, deve ter 1 mês e meio, por exemplo. Vocês conheceram hoje ou recentemente? Mas ele foi lançado tem pouco tempo também. Tem pouco tempo, mas 2 meses, 3 meses, o tanto que foi um buzz na minha área foi muito grande. A ponto de vocês conhecerem 1 mês depois, é bizarro. Você tem um conteúdo muito voltado, né? Então, você tem um nicho e eu só vejo recomendado do YouTube. Eu nunca entro no YouTube e entro nos canais. Eu só tô na homezinha, se não tem nada que eu quero, eu dou um refresh ali e aparece alguma coisa que eu quero. Ah, mas vai ter sempre alguma coisa que você quer. Sempre vai ter. Sempre. Então, acaba que eu fico muito nichado ali no tipo de conteúdo que eu gosto, né? Quer ver? Ó, postei o vídeo tá com 6 mil visualizações. Esse da inteligência artificial. Provavelmente, algumas pessoas que assistiram isso aqui são pessoas do nicho de inteligência artificial. Sim. E isso acontece muito, até filosofando um pouco naquela questão do rápido e devagar, do Daniel Kahneman. A intenção da rede social é, deixar o seu usuário satisfeito e feliz para ele ficar o máximo de tempo possível lá. E é isso que a gente estava falando, de você receber cada vez mais vídeo de política do lado que você apoia e tudo mais, está relacionado basicamente em 2 coisas, né? O viés de confirmação e dissonância cognitiva. Que basicamente é a tendência de você sempre procurar alguma coisa que vai confirmar a sua visão pré-existente sobre algum determinado assunto. Então, você sempre vai buscar coisas que estão de acordo com aquilo que você já acreditava e já defendia antes. Para você se sentir bem, né? Para você se sentir bem, que é justamente a ideia da dissonância cognitiva. Você nunca vai procurar coisas que vão te trazer aquela repulsa. Se você é um cara que defende muito Bolsonaro, você não vai ficar pesquisando, coisas que o Lula gosta, por exemplo. Porque você vai sentir mal. Todo mundo sente mal quando vê um vídeo, se você é bolsonarista e vê um vídeo do Lula, você vai sentir mal. Se você é um cara que vota no Lula e vê um vídeo do Bolsonaro, você vai ter alguma coisa dentro de você que você vai falar, não gosto disso aqui. Então, a ideia do algoritmo é justamente essa. Você identificar o que você gosta e trazer cada vez mais daquilo para confirmar sua visão pré-existente e te deixar cada vez mais feliz. Sim. E aí, eu fiz até aqui uma pesquisa no GPT. GPT. Isso. LGBT. Não, LGBT. Eu sempre confundo a ordem das letras aqui. LGBT. Pedi para ele falar perguntas inteligentes sobre a inteligência artificial. Aí tinha uma aqui que trouxe uma ideia que eu fiquei, curioso. Não sei se você vai saber responder. Mas é basicamente, quais são as principais vantagens e desvantagens do uso da inteligência artificial em sistemas de decisão como sistemas de justiça criminal? Então, por exemplo, você tem lá o sistema aqui no Brasil, judiciário. É super complexo, só que tem alguns casos que a pessoa só vai ver, beleza, fez isso, não fez. Se fez isso, essa pena. Se não fez isso, segue para um outro processo e está sobrecarregado no Brasil. Por mais que a gente tenha muito advogado, tenha tudo aquilo, no Brasil a gente está muito sobrecarregado. A inteligência artificial pode ser usada para analisar processos assim, por exemplo, e até mesmo olhar dados que já aconteceram, pega a imagem da câmera de segurança de um lugar para saber se a pessoa roubou e com base naquilo confirma e dá uma pena para a pessoa, por exemplo. Profundo. Tô estruturando o meu pensamento, mas tem vantagens, mas não sozinho. Eu acho que você pode usar para ajudar em algumas coisas que são trabalhosas. Então, você consegue priorizar alguns casos, você consegue processar alguns textos e achar jurisprudência, por exemplo, não sei, em outros casos. Eu acho que é uma ferramenta, mas o sistema de justiça ele é mais complexo. Você precisa de partes defendendo e partes que estão acusando ali, que você tem... Não é 100%... objetivo. Exato. Tem pouco de subjetividade. Tem bastante subjetividade, então tem momento. Então, para o sistema de justiça eu acho muito complexo. Substituir 100% sem chance, mas... A pergunta de cima era...
Melhorar a experiência em serviços públicos como saúde e educação e também sobre resolver problemas globais como mudanças climáticas e fome. Educação tem um case muito doido que é entender os motivos da evasão escolar. Então, você tem muitos motivos de evasão escolar causados. Isso é um tipo de modelo chama causal. Um dos exemplos é esse de evasão escolar, que ele pega um monte de dado de pessoas, as notas das pessoas, se ela evadiu a escola, se ela morava longe, se os pais eram separados, e ela tentou entender quais eram os principais motivos das pessoas evadirem a escola. E ali você consegue achar várias coisas que vão te ajudar a tomar decisão. Então, por exemplo, se uma pessoa foi muito ruim em uma prova no início, a chance dela de falhar depois é muito grande. Então, você pode tentar ajustar a maneira que você avalia para que ela não evada lá na frente. Então, existem vários cases desse para educação, que é bem legal, de evasão escolar. Você tem modelos que preveem acidentes de trânsito. Então, você consegue prever aonde numa via tem maior chance de ter um acidente de trânsito e colocar, por exemplo, uma blitz ali. Então, você tem um show que vai acontecer em Belo Horizonte aqui, no dia tal, e tem uma grande chance de ter um acidente fatal na rodovia principal. Aí eles vão lá e podem tomar uma decisão que vai salvar vidas ali, usando um modelo que conseguiu priorizar dentro de Belo Horizonte qual era a via que tinha a maior chance de ter um acidente. Então, assim, os cases são muito bons, tem muita coisa que dá para fazer. Tudo que dá para prever, assim, tudo que é uma coisa que você pode prever e que se você prevesse antes, você conseguiria ter um resultado bom. Então, pessoas saindo de escola, acidentes acontecendo, aonde tem maior chance de ter um problema no... Deslizamento de terra. Deslizamento de terra, um problema no saneamento. Então, se você consegue prever isso antes de acontecer, você consegue salvar a vida, economizar dinheiro. Então, tem muito case e ajuda muito em muitas coisas. Só que você precisa de pessoas para implementar. Uhum. Da hora. E dinheiro também para implementar, né? Porque muitas vezes uma empresa pequena não vai ter condição de arcar com esse custo. Ou vai? Tá democratizando. O problema geralmente maior é dados. Então, empresas pequenas tendem a não ter dado, não tratar bem seus dados, não guardar bem seus dados, e aí acaba que eles não conseguem fazer tantas coisas. E qual que é a relação da inteligência artificial com, por exemplo, justamente a LGPD e todos esses dados que estão sendo coletados e utilizados, né? Isso fortalece e protege os dados, ou como os dados estão sendo muito usados, isso é prejudicial por outro lado? Boa. A LGPD ela tem ali como objetivo inicial proteger as pessoas, então esses algoritmos eles têm muitos problemas também. Então ele está aprendendo uma coisa com os dados. Nossa sociedade ela é racista e nossos dados retratam isso. Então isso tem um documentário muito bom no Netflix, que eu não lembro o nome, que eu não sou bom de lembrar essas coisas, mas ele mostra que sistemas de reconhecimento facial tinham um problema de reconhecer faces negras. Eles não conseguiam reconhecer tão bem assim, porque para treinar esse modelo foi mostrado mais face branca. Então, existem vieses que são passados para esses modelos, e aí a LGPD ela tenta ajudar um pouco você não trazer dados pessoais. Então, se eu quiser construir um modelo hoje com o CPF do Henrique, eu não consigo. Então, e aí existem outros problemas éticos, que é usar, por exemplo, a sua cor ou o seu gênero para criar um modelo que vai te dar um crédito de um banco, não pode ser feito. Só que a LGPD não entra tão profundo. A lei da Europa, ela fala que você precisa de guardar cada previsão que seu modelo faz e quais variáveis ele usou para tomar aquela decisão. Então, se eu dei um crédito, eu aprovei um crédito para alguém, eu preciso te falar o porquê que o modelo aprovou o crédito para essa pessoa, eu preciso de guardar isso. Porque aí eu posso depois falar, não, o modelo viu que você tinha um risco muito grande de cometer um crime, não sei. E aí, isso aí pode ter algum viés, mas ele viu alguma outra variável, algum outro padrão que ele não quis te dar esse crédito, mas que não foi, por exemplo, sua cor, não foi, por exemplo, o seu gênero. Então, às vezes foi sua profissão, sua renda. Exato. Você tem 10 cartões de crédito diferentes, coisas assim você pode usar, mas coisas que trazem esse problema todo ético que a gente já tem na nossa sociedade acabam se traduzindo muito para os modelos. Os modelos replicam isso, eles aprendem com o que você deu para ele. Então, você tem que ter um cuidado muito grande. A LGPD tenta ajudar, tem leis melhores, por exemplo, da Europa que já ajudam muito mais. Isso é um avanço que deve ter agora também nos próximos anos, né? Essa questão da ética e tudo mais, porque vai precisar. Sim. Porque se você está usando essa quantidade enorme de dados, querendo ou não, você vai eventualmente passar um determinado limite que não poderia. Sim. E tem outros problemas além desse, né? Então, esse é um que já é muito mapeado e tratado. Você tem problemas, por exemplo, de um carro autônomo. Um carro autônomo precisa tomar uma decisão. Eu vou atropelar uma criança ou 10 pessoas. É aquele famoso dilema do trem, né? Trem.
Então, o trem tá indo para atropelar uma pessoa, você pode mudar para ele atropelar só, sei lá, ia atropelar 5, você pode mudar para atropelar uma. Então, você faria isso. Só que um é o seu filho, né? Então, é muito difícil de tomar uma decisão dessa. Uma simples você tá indo, você vai bater o carro. Você protege quem tá dentro ou quem tá fora? Você protege o usuário, o dono do carro, que tem menos chance de machucar, se você, por exemplo, bater reto, ou você joga do barranco, ao invés de atropelar aquela moto, por exemplo. Então, esse tipo de ética, de dilema ético, ainda é muito discutido e não tem resposta, porque realmente são dilemas muito antigos, né, que não tem resposta. Então, isso precisa ser colocado ali dentro, senão a inteligência artificial vai tomar alguma decisão baseada no que ela já aprendeu, né? Ou então foi reforçada a aprender. Então, são coisas muito complexas que estão para vir aí de dilemas. Caraca, esse negócio do carro eu não tinha parado para pensar, não. O carro, ele é movido por inteligência artificial? Ou ele é programado só? Inteligência artificial, 100%. Total. Para ver a rua e tudo mais, onde que ele vai, não bater ninguém. Você tem, né? Coisas tipo acelera, freia, que são programadas na mão, mas tipo, para se aparecer um pedestre. Mas reconhecer que o pedestre está ali é uma inteligência artificial. Que doideira. Esse negócio do carro bater na pessoa, ou tipo, desviar e cair no barranco, por exemplo. Tem um vídeo famosaço que o pai e a criança, eles estão lá na ferrovia lá. Aí a criança tava brincando na caixa onde troca o trilho. Porque você sabe, né? Que tipo, às vezes pro trem fazer curva, tem que trocar o trilho. E aí na caixa, a criança tava brincando, ela caiu dentro do sistema. Tinha um sistema lá que era um sistema de engrenagem para mudar o trilho. E o pai tinha que mudar o trilho que um trem tava chegando. E aí o pai falou, ou eu troco o trilho e meu filho morre esmagado, mas eu salvo as 100 pessoas que estão dentro do trem, ou eu não troco o trilho, o trem bate, as pessoas morrem, porque ia cair acho que de uma ponte gigante, mas eu salvo meu filho. Ele matou o filho. Matou o filho. Matou o filho. É pesadíssimo esse... Pesadíssimo. Mas é mais ou menos isso aí. E aí, não sei, a gente vai pro instinto humano? Se for pro instinto humano, você vai salvar quem tá dentro do carro, quem é o dono daquilo, né? Mas é muito complexo. Então... porque teoricamente o carro iria tomar a decisão que quem tá dirigindo tomaria eventualmente. E se você for parar pra pensar, não sei o que o cara que tava dirigindo tomaria. Talvez defender quem tava dentro do carro. A própria vida, né? Pois é. É isso. Doideira, reflexões. É muito bom conversar sobre essas coisas porque são poucas as pessoas inteligentes que dominam esse tema. Então é sempre um prazer trazer pessoas que entendem. O Casimiro é a segunda vez. Vamos ler o que a inteligência falou no início do podcast, só pra gente ver se ela estava certa ou não. Ela falou: podcast onde a inteligência artificial não é tão inteligente assim. Parece que ela é inteligente. E também provavelmente vamos acabar ficando mais confusos do que quando começamos. Mas tudo bem, vamos ter alguns risos no caminho. Ela acertou de novo. E acham que sabe de tudo sobre inteligência artificial. Não, você não sabe. Você não acha que você sabe de tudo, não, né? Não, longe. Pelo contrário. Muito longe. Não, menino novo aí, tem pra aprender muita coisa. Muito a aprender tem ainda, muito né? a aprender, tem muita estrada pela frente. Isso aí. Irmão, obrigado pela presença aí, segunda presença. Um prazer sempre conversar contigo. Palavras finais aí pra galera, onde o pessoal te encontra. Você não criou o seu canal, mas que crie, porque aí da próxima vez pelo menos tenha um canal, né? Pelo menos pra gente colocar aqui na descrição. Faz um TikTokzinho aí, só faz uns videozinhos explicando uns códigos aí, uns... Ou faz umas dancinhas mesmo. Ou faz umas dancinhas. TikTok de casal. Pô, aí ó. Dança de robô. TikTok de casal. Eles contando a história do dia que eles resolveram viajar lá, que não tinha furacão. Isso aí dá. Isso aí dá match demais. Dá match isso aí, demais. pô, vai estourar, velho. Estourar. Fica aí. Mano, mesmo chamado. você é o seguinte, ó. A gente já te entregou a receita do sucesso 15 vezes. E aí depois vem gente falar assim, é sorte. Os caras tão famosos ganhando... É sorte. Aqui, ó. Já foi várias aqui, ó. Essa aqui agora que eu falei de vocês fazerem um TikTok de casal. Já tem até o nome. Conta em off pra eles não perderem a ideia. Não, conta. Que eles sejam mais rápidos do que o concorrente. Pressão. Incentivo ele a fazer. Bom pressão. Que incentiva.
Não, pior que eu não sabia o nome. É porque essa é a minha estratégia. Você conhece a minha estratégia? A minha estratégia é a seguinte, eu preciso ter alguma ideia. Aí eu falo que eu já tive a ideia, eu me coloco sob pressão. Então eu tenho que pensar em alguma coisa, tipo, muito rápido. Justo. Tá ligado? Uma boa. Mas vamos ver a inteligência artificial, vamos perguntar. Pergunta pra ela aí. Nome de um perfil. Perfil no De TikTok. casal de analistas De analistas de dados. no Nome TikTok. para um perfil. Para um perfil No TikTok. nas redes sociais. Perfil nas redes sociais. Vamos ver. De um casal de analistas de dados. Se tivesse como colocar o nome do casal, talvez, né? Existem muitas opções de nomes para um perfil nas redes sociais de um casal de analistas de dados. Aqui estão algumas sugestões. 1. Análise de dado A2. Data Duo. Data Partners. Números e amor. Análise de dados casal. Essa aqui é igual eu escrevendo. Data Lovebirds. Análise de dados em dupla. Data Match. Porra, Data Match é Match. muito bom. The Data Couple. Data Together. Esse aqui que eu mais gostei. Análise de dados casal. Data Duo. Parece eu escrever nas redes sociais. Ah, você já tem 10 opções pro seu Ó, o perfil. Data Match eu gostei. Tem Data mais? Match. Deixa eu perguntar, pedir mais. Quero mais. É só eu colocar isso? É. Claro, aqui estão mais algumas sugestões de nomes de perfil nas redes sociais de um casal de análise de dados. Data Power Couple. Dados e romance. Análise de dados A2. A sequência. Data Love Story. Juntos na análise de dados. Data Dreams. Data Team. Análise de dados em família. Data Couple Plus. Data Together Forever. Ó, agora vamos fazer um roteiro para encerrar um podcast sobre inteligência artificial. Com o seu melhor amigo. Essa foi a melhor parte. Com o seu melhor amigo. Mais alguma característica dele? Análise de dados. Não, já colocamos. Com o seu... O que ele falou no podcast? Que dá pra gente colocar a mais aqui. Inteligente. Roteiro engraçado. Engraçado para encerrar um podcast sobre inteligência artificial com seu melhor amigo. E o seu... E o seu co-host. Não, e o seu sócio. E seu sócio. E seu sócio. Vamos ver. Aqui está um roteiro engraçado para encerrar um podcast sobre inteligência artificial com seu melhor amigo e sócio. Bom, mas antes vamos falar da Minimal novamente. O cupom de 20% está aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vamos terminar aqui do jeito que a inteligência artificial falar pra gente. E é isso, pessoal. Mais um episódio do Aí Acontece chega ao fim. Esperamos que vocês tenham aprendido algo novo e, mais importante, tenham se divertido conosco. Antes de nos despedirmos, gostaríamos de agradecer a nossos convidados especiais desse episódio, Gabriel Casimiro, por compartilharem suas experiências e conhecimentos conosco. E, claro, um agradecimento especial ao nosso sócio, Penone. Felipe Penone, por nos ajudar a manter tudo isso funcionando. Aê. Sem ele, provavelmente estaríamos presos em algum loop infinito de autoatendimento. Garoto, tá vendo aí, Bom, ó? até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever, avaliar e comentar. Isso nos ajuda a chegar até mais pessoas interessadas em inteligência artificial. Até lá, fiquem bem e até a próxima vez. Tchau!